Aqui quem fala é Júlia Putz, socióloga e economista. Este é o podcast Outra Economia, Descomplicando a Economia, um projeto do movimento Economia pra Gente. A ideia hoje é falar sobre a luta das trabalhadoras domésticas e esse contexto atual. São mais de 80 anos de luta das trabalhadoras domésticas, buscando se organizar, formalizar o trabalho, igualar seus direitos, né? E ao longo dessa história de resistência das trabalhadoras domésticas, a gente tem visto avanços e retrocessos, né? E agora, nesse cenário de pandemia, casos como a trabalhadora Mitz e a perda de seu filho Miguel, eles escancaram, né, a problemática das condições de trabalho desiguais das trabalhadoras domésticas. E aí, nesse sentido, uma das iniciativas que tem despertado é os dois projetos de lei que surgiram, o projeto de lei 2477 e o projeto de lei 993, esses que é da Sâmia Bonfim e da Benedita. Os dois, né, buscam de alguma forma garantir a saúde das trabalhadoras domésticas em tempos de pandemia, né? Então, para falar desse tema, convidamos para esse bate-papo a secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas da FENATRAD, Creuza Maria Oliveira, que também é um exemplo para nós no ativismo político. Obrigada por participar, Creuza. Obrigada, eu que agradeço. E também a gente está contando aí com a Cristina Vietelli, que é economista, também é membro do Economia Pra Gente e técnica do Diese. Obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra estar conversando com a dona Creuza Maria, que foi uma inspiração quando eu fiz a minha dissertação sobre emprego doméstico. Depois eu e a Júlia, a Júlia e outros autores, a gente fez um livro sobre emprego doméstico no Brasil. A gente conversou com a dona Creuza e é muito importante o trabalho das empregadas domésticas para contar a história do Brasil também. E para mim é uma grande honra estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Então, assim, eu queria começar, assim, até com algumas perguntas para vocês, assim. Uma eu vou iniciar agora com a Cris, assim, e depois a Cris, se tu puder comentar também, que, enfim, entre as ocupações mais atingidas pelo Covid-19, tá? As trabalhadoras domésticas, né? Principalmente por questões de baixos salários, a informalidade aumentou, né? E a desproteção social que todo o povo brasileiro está vivendo, com a falta de políticas públicas, mas principalmente as trabalhadoras domésticas, que muitas são chefes de famílias, né? E até mês passado, o Diese, ele publicou um estudo que é Quem Cuida das Cuidadoras? Trabalho doméstico remunerado em tempos de coronavírus. Que até foi a Cristina que desenvolveu esse estudo, principalmente. Eu até, Cris, tu podia iniciar comentando os principais resultados dessa pesquisa para abrir o debate? Sim. Então, essa pesquisa foi desenvolvida por uma equipe do Diese e ela fala um pouco sobre as características e o perfil das trabalhadoras domésticas e o porquê que a gente está colocando, né, como uma das categorias que mais é afetada pelo vírus, né, pelo coronavírus. Então, as empregadas domésticas, elas são principalmente mulheres, 92,7%, 65% dessas mulheres são negras. E a gente tem um índice de informalidade muito grande, então somente 27% das trabalhadoras têm carteira assinada, e também tem um outro índice importante que 38% somente é contribuinte para a Previdência Social. Além disso, as trabalhadoras domésticas, elas têm uma idade madura, boa parte tem acima de 45 anos, e o que leva elas a ter uma grande vulnerabilidade caso elas venham a serem infectadas pelo vírus, a virem a óbito. Então, muitas das trabalhadoras domésticas, elas estão sendo demitidas sem nenhum direito trabalhista, e aquelas que permanecem no trabalho, a gente enxerga como um grande risco, né? Porque boa parte mora longe do local de trabalho, então elas têm que pegar
mais de um transporte público e correndo o risco de ser infectada durante esse trajeto, e também a atividade ligada ao cuidado de pessoas doentes, que as coloca em risco de contágio. Além disso, tem algumas atividades da profissão, que é, por exemplo, a questão de ter que fazer compras no supermercado, passear com animais domésticos, e as coloca também em uma vulnerabilidade à infecção do vírus. E, historicamente, as empregadas domésticas têm uma questão, né, essa questão da informalidade, e também a questão da dificuldade de fiscalização dos domicílios, né? Existe a lei das domésticas, né? Mas, mesmo assim, a fiscalização dos domicílios é muito difícil. Então, a gente prevê que, com a pandemia, a intensificação dos trabalhos domésticos, pelo fechamento das escolas, fechamento dos restaurantes, pode acontecer também a intensificação de casos de assédio moral, assédio sexual, a coação de algumas trabalhadoras a, inclusive, permanecer como residentes, né? Então, a maioria são mulheres negras, são mulheres pobres, com uma baixa escolaridade. Hoje, melhorou um pouco a questão da escolaridade das trabalhadoras domésticas. A gente tem até algumas trabalhadoras domésticas que fizeram ensino médio, ou algumas poucas estão fazendo faculdade e trabalhando no trabalho doméstico. A gente tem diretora do nosso sindicato que está fazendo direito, a gente tem sócia do sindicato fazendo faculdade na área de pedagogia, né? Na área de nutricionismo, nutricionista. Tem também trabalhadora fazendo outros cursos, né? Mais social, né? Serviço social. Mas mesmo assim ainda continua a desinformação. A desinformação, até porque essas mulheres domésticas, que elas conseguem chegar a um nível de escolaridade maior, a intenção dela não é continuar no trabalho doméstico. Mesmo quando ela tinha uma baixa escolaridade, ela não pretendia continuar no trabalho doméstico. O sonho dela é sair do trabalho doméstico. Algumas ficam e acabam se aposentando ou envelhecendo no trabalho doméstico, né? A grande maioria, até porque a gente sabe que o mercado de trabalho não é fácil para se conseguir trabalho para as pessoas que têm uma qualificação. Imagine se não tem, né? Mas essa trabalhadora ainda continua sem o registro na carteira, e essa falta do registro em carteira se dá por vários motivos. Um dos motivos é que a trabalhadora doméstica não quer colocar na carteira trabalho doméstico, empregada doméstica, e outra é que os empregadores também não têm essa consciência de registrar a trabalhadora doméstica. E se essa trabalhadora tem vergonha dessa profissão, melhor, reforça o patrão a não assinar a carteira, e depois o patrão argumenta que não assinou a carteira porque a trabalhadora não quis, porque a trabalhadora não trouxe a carteira. São N motivos que acaba não registrando essa carteira. Uma outra coisa é que o trabalho doméstico ele não dá status, né? Aquela coisa que o trabalho doméstico é coisa, né, de quinta categoria. Então, ninguém sente orgulho de dizer que é trabalhadora doméstica. Poucas são aquelas, eu conheço poucas, que deixaram de trabalhar em outras áreas porque disse que não se adaptou em trabalhar em empresa e tal, e preferiu o trabalho doméstico. Mas isso aí é contada de dedos, essa que optou pelo trabalho doméstico para não ir trabalhar em outras áreas, né? Então, são várias situações do não assinar carteira, dessa desvalorização. Também eu entendo que, se a própria trabalhadora ela não se reconhece enquanto classe trabalhadora, então fica difícil ela acreditar e gostar do serviço dela. Até porque trabalho doméstico é uma coisa chata. É um trabalho que ele é repetitivo, você faz todo dia a mesma coisa, mas tem algumas outras profissões também que
se faz todo dia as mesmas coisas, né? Mas o trabalho doméstico é aquela coisa, você tem que cozinhar, você tem que lavar roupa, passar roupa, sempre as mesmas coisas. E isso, principalmente as mais jovens, não estão querendo isso, elas estão querendo outras coisas que dê a status, que ela se sinta mais empoderada. E o trabalho doméstico ele não empodera, infelizmente é isso, né? Não empodera porque as pessoas não conseguem ver o trabalho doméstico como profissão, tanto quem emprega como também quem trabalha, né? Sim. E como tu tá percebendo o quanto que essa pandemia tá afetando o trabalho doméstico, Creuza? Que histórias que tem ouvido, assim? Bom, a pandemia tem afetado muito as trabalhadoras domésticas. Muitas têm perdido o emprego, né? Têm ficado desempregadas. E essas mulheres domésticas, na sua grande maioria, são chefes de família, elas são mães solteiras, são elas que sustentam os seus lares. Então, tem sido muito difícil para as trabalhadoras, principalmente a diarista, porque assim como o decreto do Ministério da Economia, que garantiu a suspensão de contrato, né, teve a suspensão de contrato total, ou seja, que a trabalhadora ficasse em casa durante o processo da pandemia e o governo pagaria o salário, né? E tem a suspensão parcial, que o empregador diminui a carga horária. Então, ela vai 2 dias na semana, 3 dias, né? E essas trabalhadoras, que eu acho que está em menor situação, as fixas, que trabalham só em uma casa, elas estão em menos, também foram prejudicadas, perderam emprego e tal, mas as diaristas foram as que mais sofreram com isso, né? Com a dispensa da diária, porque a diarista ela só recebe se ela trabalha. Se ela não trabalhar, ela não tem diária para receber. E uma outra coisa é que a trabalhadora doméstica fixa, ela quando é dispensada, ela tem as parcelas rescisórias para receber. Ela pode dar entrada no seguro-desemprego, mesmo com toda a dificuldade agora nessa pandemia de se dar entrada no seguro-desemprego, né? Porque a burocracia é muito grande, a dificuldade, tem que ser pelo baixar aplicativo e tudo. E isso nem todas as trabalhadoras dominam essa coisa de baixar aplicativo e tudo. Porém, a diarista, se ela foi dispensada, pronto, ela foi dispensada, ela não tem décimo para receber, ela não tem férias, ela não tem o salário do aviso, ela não tem nada disso, né? Então, é mais prejudicada, né? E tem muitas trabalhadoras também que estão confinadas no trabalho, onde elas vão para o local de trabalho e não retornam para casa, tem que ficar lá direto no emprego, tem algumas que têm 4 meses, outras, desde que começou a pandemia, estão no local de trabalho, sem vir para casa, né? Algumas ficam durante a semana e vêm final de semana para casa, né? Mas porque os patrões têm medo dela ir e vir, voltar para o trabalho e pegar ônibus e tal, e pegar a pandemia ou pegar o Covid e vir contaminar eles, né? Então, exige que a trabalhadora fique confinada no trabalho, certo? Tem o caso de daquelas que a patroa ela vai 2 dias ou 3 dias e a patroa vai buscar e vai levar de carro. E o caso dessas que tem que ir de ônibus mesmo, que é o grande problema de ser contaminada, né, com a Covid. Outros não fornecem os produtos, né, de segurança, como máscara, luva, álcool gel. Então, são situações diversas, né? Sim. E aí a gente estava conversando, nós da FENATRAD, que seria muito bom se nós pudéssemos ter uma pesquisa para saber quantas trabalhadoras foram infectadas, quantas trabalhadoras vieram a óbito, né? Seria muito bom que a gente tivesse uma pesquisa com esse cunho, né? De dar dados para nós
da situação, o que foi que aconteceu e tal, né? Infelizmente, nós temos essa dificuldade. Quando se faz uma pesquisa, geralmente é geral, né? Faz geral. Eu só sei que também, logo no primeiro semestre da pandemia, tem dados do IBGE que falam que mais de 385 mil trabalhadoras domésticas foram desempregadas, né? E isso é muito sério, porque a gente tem o antes, o pós e o depois, né? Exato. E aí, esse depois, como será? Com tanta gente desempregada, né? E aí a gente vê que não é só no trabalho doméstico, são outras áreas também, pessoas que trabalhavam no comércio, né, em restaurantes, em bares, em hotelaria. Então, vai ter muita gente desempregada. E aí, como é que vai ser para essas pessoas voltarem ao mercado de trabalho, né? Numa situação de desemprego total, de desmande do nosso país. Eu acho que uma coisa que eu peguei aqui da fala da Creuza, só para acrescentar também em relação aos dados que a gente apresentou nesse estudo, enfim, existe um montante muito grande de empregadas domésticas no Brasil, são em torno de 6,23 milhões de trabalhadoras. Isso faz com que o país tenha o maior número absoluto de empregadas domésticas no mundo. Então, é uma categoria muito importante para as mulheres, principalmente brasileiras, né? E como a dona Creuza disse, tem uma boa parte dessas mulheres que são chefes de família. Então, 45% dessas trabalhadoras são chefes de família. Ou seja, suas famílias dependem dessa renda, desse trabalho. E o fato delas serem uma das ocupações que mais está perdendo emprego coloca totalmente essas pessoas, não somente elas, mas também suas famílias desassistidas de renda. Então, a gente vai perceber, né, tanto agora, durante a pandemia, mas também após, um reflexo muito grande disso, de não estar sendo feito nenhuma política pública nesse sentido, né, de como que essas mulheres elas podem vir a atingir uma situação de pobreza. Uhum. Eu até Verdade. eu ia perguntar uma pergunta nesse sentido, assim, se vocês têm alguma medida que vocês saibam que está sendo adotada para diminuir esse desemprego entre as trabalhadoras domésticas, assim? Olha, nós fizemos a campanha, que a campanha que a Fenatrade fez foi Cuida de quem te cuida, né? Foi uma campanha para que os patrões e patroas não dispensassem a sua trabalhadora. E a trabalhadora pudesse continuar sendo liberada do trabalho sem perca do seu emprego e do seu salário. E nós sabemos que isso é difícil, né? Que ninguém quer estar pagando o salário da pessoa sem a pessoa trabalhar. Infelizmente, é muito difícil. Algumas pessoas militantes, pessoas mais assim, que compreenderam essa campanha e liberaram as suas trabalhadoras, mas não foi o geral, né? Então a Fenatrade fez essa campanha, foi divulgada nas redes sociais, né? Teve uma boa repercussão, porém nem todo mundo aderiu à campanha, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem feito, a Fenatrade e o sindicato, nós temos feito campanha solidária para ajudar essas mulheres desempregadas com cestas básicas. Então, nosso sindicato a nível nacional, distribuímos várias cestas básicas, em torno de, eu creio que bem mais 5 mil cestas básicas já foram distribuídas a nível do Brasil, né? São Paulo, Rio, Paraíba, Bahia, Pernambuco, né? Aracaju, todos esses estados que têm sindicato de doméstica fizeram doação de campanha, fizeram campanha junto com a Fenatrade e fizeram o repasse das cestas básicas, né? Que a gente sabe que isso aí não resolve o problema. Porque muitas vezes você recebe a cesta básica,
mas você tem aluguel para pagar, você tem luz, tem água. Então, também nem todas as trabalhadoras diaristas conseguiram se cadastrar na Bolsa Emergencial, né? E ficava sempre naquela coisa lá tentando e sempre aquela informação que está em Uhum. análise, nunca saía desse análise, né? E muitos não receberam, né? Que com essa bolsa emergencial era que algumas pessoas estavam pagando aluguel, pagando aquelas despesas de água e luz, né? E até comida para quem não conseguia doação de cesta básica, né? E agora essa bolsa, esse auxílio emergencial foi diminuído, né? Se os 600 já não ajudava tanto, imagine 200 ou 300 reais. Com certeza fica muito aquém das necessidades da população, né? Com certeza. Outra ação que foi feita, né, mas também não é algo que está legalizado, né, foi uma nota técnica conjunta do Ministério Público do Trabalho, justamente nessa mesma linha da campanha da FENATRAD, né, Cuida de Quem Te Cuida, que vai nesse ponto de que os empregadores devem suspender o trabalho nesse momento de pandemia e mantendo o vínculo de emprego e pagando a remuneração das trabalhadoras domésticas, o que deveria ser, na verdade, uma questão de solidariedade com uma trabalhadora que faz um trabalho tão importante, que é a limpeza e o cuidado das famílias, né? Verdade. Tem um indicador assim que foi também divulgado nessa pesquisa do DIEESE, que nós temos 20% dos domicílios brasileiros que são contratantes de empregadas domésticas, ou seja, não é um percentual muito alto esse trabalho, na verdade, quem contrata é quem tem dinheiro para contratar, então não seria uma dificuldade permanecer pagando essa trabalhadora doméstica para que ela tenha condições, depois do período da pandemia, de voltar a trabalhar e exercer com segurança e saúde o seu trabalho. Né? Tem outras campanhas que estão sendo feitas, né? A OIT, a CEPAL e a ONU Mulheres também emitiu uma pesquisa, Trabalhadoras Remuneradas do Lar na América Latina e no Caribe, apontando 13 recomendações. A gente tem também um manifesto da Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas. E daí eu queria também destacar, por fim, que é algo muito importante, que é essa luta e essa união das trabalhadoras domésticas organizadas no Brasil, que elas nunca tiveram, que elas tiveram vários direitos parcelados, tanto na CLT quanto na Constituição Nacional, e elas nunca tiveram direito ao imposto sindical. Então, essa organização é muito orgânica, né? Uma organização de mulheres negras, que é de luta, né, por uma dignidade das mulheres e do povo brasileiro. É verdade, né? Porque a Organização das Trabalhadoras Domésticas é uma organização sindical, mas historicamente a gente sabe que o movimento sindical brasileiro e até mundial, ele tem um alicerce aí na questão dos homens à frente da organização, e com a ajuda que eles têm, com a contribuição aqui no Brasil, a contribuição sindical, né? E que foi suspenso, que hoje em dia os sindicatos não estão tendo mais o imposto sindical, que era um valor que ajudava muito a organização sindical da classe trabalhadora, porém nós, trabalhadoras domésticas, nunca tivemos esse imposto sindical. A gente sempre se organizou a nível da solidariedade de outros movimentos sociais, né? E através de nós mesmos, por nossa própria conta, a gente fazendo projeto e organizando a categoria nas bases. Nós tivemos, assim, momentos da gente na Constituição Federal, na luta indo para Brasília, onde a gente conseguia apoio de organizações para que a gente pudesse levar nossa equipe, as trabalhadoras, para Brasília,
né, para fazer movimento lá no Congresso, onde a gente conseguiu alguns direitos na Constituição Federal, porém a gente nunca conseguiu avançar na organização sindical a nível dos mesmos direitos dos outros trabalhadores e trabalhadoras, né? Que é o imposto sindical, que é ter liberação, inclusive, ter estabilidade sindical, né? Para que você esteja no sindicato e não perca seu emprego. Nós nunca tivemos isso. A nossa organização sempre foi para a gente se reunir aos domingos, os sindicatos funcionando meio turno, nem todos os dias, sempre foi assim. E as mulheres à frente dos sindicatos, né? Então, a organização das domésticas tem a ver com gênero, raça e classe, tem a ver com a gente mesmo perceber a importância da nossa organização e construir isso e buscar parcerias, né? Hoje, alguns sindicatos têm uma sede própria, mas foi através de apoios solidários, projetos, né? E a maioria não tem sede própria, a gente se reúne em uma sala, em um espaço de outra entidade, né? Então, a organização tem mais de 80 anos, mas foi a duras penas que a gente chegou até aqui, né? Quando a gente pensou que já estava bem avançada, o impulso sindical, aí foi quando veio esse desmante todo que acabou, todos os sindicatos que já tinham perderam, e nós que não tivemos, que nunca tivemos, não chegamos a ter, né? Quando a gente já estava perto, já negociando com o governo, para que fosse estendida também a contribuição sindical, que estava se vendo de que forma ia fazer, como é que ia ser, se ia ser pelo e-social, como poderia ser feito esse repasse para o Sindicato das Domésticas, e aí veio o desmante aí, o golpe, e a gente acabou não conquistando esse direito, né? Então, a organização sindical nossa é muito difícil porque as trabalhadoras estão no âmbito privado. Para você chegar até essa categoria não é fácil. A trabalhadora está dentro de um apartamento, dentro de uma casa, e aí, para a gente conseguir mobilizar essas trabalhadoras, depende da gente ir às portas das escolas noturnas, escolas públicas noturnas, depende da gente ir nos condomínios, distribuir o boletim, depende do correio Nagô, que é uma falando para outra, do sindicato, que existe sindicato, e levando lá no sindicato. Nossos sindicatos sempre procuram estar facilitando a participação da categoria, tanto que nenhum sindicato faz atividade dia de domingo, e nós fazemos as nossas reuniões no domingo, sempre no primeiro, no segundo domingo de cada mês, para que facilite a categoria participar, já que durante as semanas elas estão trabalhando e não podem participar. Não é fácil a gente levar a categoria até o sindicato, porque infelizmente, a cultura que foi instalada é que sindicato é baderneiro, que sindicato só quer roubar, sindicato quer prejudicar a categoria. Então, para a gente desfazer isso, é preciso muita paciência, muita calma, né? E persistência mesmo, continuar insistindo no trabalho de base. Sim. Os sindicatos das trabalhadoras domésticas são um exemplo de muita persistência e luta, e eu acho que a gente tem muito que aprender, né? É muito interessante ler a história do sindicato e de quanto teve junto no movimento negro, no movimento feminista, no movimento pela democracia. Então, é muito além também dos direitos das trabalhadoras domésticas, é um movimento que sempre foi muito politizado, muito participativo no Brasil, né? Eu acho que todos os sindicatos, e principalmente mulheres, deveriam saber dessa história, assim. É verdade. O movimento das domésticas, que se inicia na década de 30, já iniciou com Dona Laudelina de Campos Melo, já reivindicando participação política,
e ela chegou aí conversar com os ministros de Getúlio Vargas para que as domésticas fossem incluídas na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Dona Laudelina participou da Frente Negra Brasileira. Dona Laudelina chegou aí para a Segunda Guerra Mundial participar como voluntária. E aí, naquele momento que ela foi participar da Segunda Guerra Mundial como voluntária, ela fecha as portas da associação, e quando ela retorna, ela aí na década de 60, ela retoma o movimento com toda dificuldade. Imagine, eu fico pensando, né, se nós hoje domésticas temos dificuldade de nos organizarmos enquanto classe trabalhadora, enquanto no sindicato, nos movimentos, imagine Dona Laudelina na década de 30. Tanto que Sim. ela é conhecida como o terror das patroas, né? Porque ela ia para a rádio, falava mesmo, ela organizava festa de debutantes, né, para poder levar as domésticas para o lazer, para atividades fora da casa da patroa, do trabalho, né? E como você falou, a questão da organização das domésticas, a gente tem participado de vários momentos da vida pública social, dos movimentos feministas, movimento negro, movimento por luta por moradia, movimento contra a violência contra a mulher, né? Muitas de nós participamos de conselhos nacionais e também municipal de sua cidade. Então, nós participamos da Marcha das Mulheres Negras, participamos de vários encontros feministas, né? E também das conferências de igualdade racial, de conferência de política para as mulheres. Então, os sindicatos nossos têm estado bem atuantes. Claro que não são todos, né? Mas um bom número participando, né? E uma coisa importante dizer que o nosso sindicato não luta só por reposição salarial, por database, mas o nosso sindicato luta por políticas que vai além dos direitos trabalhistas. A gente luta pela participação das mulheres em espaço de poder, a gente luta pela questão da moradia, pela questão da educação, pela saúde, porque nós, a nossa categoria, é uma categoria extremamente necessitada de creches e escola a tempo integral, porque nossos filhos ficam a vizinha olhar, ou os filhos mais velhos, as filhas mais velhas, olhar o menorzinho, as crianças ficam dentro de casa, trancada, pedindo para alguém olhar, as avós que ficam tomando conta dos menores, das crianças, né? Então, a necessidade que nós temos de creche e escola a tempo integral. Tanto que aquilo que aconteceu com a Mirtes foi, claro, né? Pandemia, escola fechada, né? Eu sei também que se tivesse creche estaria fechada também, né? Mas esse caso de Gabriel já aconteceu de várias outras formas, não de morte, do menino vir caído do nono andar para morrer, também já aconteceu. O cara levar os filhos para o trabalho por não ter creche, por não ter escola, e muitas vezes esta menina ou esse menino ser abusado sexualmente pelos adultos do trabalho dela. A gente teve caso aqui em Salvador, que a gente tentou acompanhar psicologicamente, e outros casos que a gente sabe que acontece além das humilhações. O caso de Gabriel foi o mais grave porque o Gabriel, ele é uma criança de 5 anos, indefesa, incapaz, foi jogado no elevador daquela forma, né? A patroa não teve paciência de segurar o menino até a mãe chegar, subir, ou então levar o menino e entregar para a mãe. Mas se você observar nas cenas que passa na televisão, quando a mãe está passeando com o cachorro e volta e sabe da notícia do filho que tinha caído, a Mirtes, ela se desespera, fica desesperada, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, desesperada, mas em nenhum momento ela solta a coleira do cachorro, né? Em nenhum momento, se a gente observar, a gente vê
mesmo no desespero dela de correr para lá e para cá, ela não soltou a coleira do cachorro, para você perceber a responsabilidade e o cuidado dela com o animal da patroa, né? Enquanto a patroa não teve esse cuidado com o filho dela, o único filho dela, entendeu? Então, isso é muito sério, é para repensar, é para a gente analisar até quando né, a gente é considerada respeitada. Inclusive, disse que a Mitty tinha tido a Covid, tanto ela como a mãe dela, e estava indo trabalhar, não é isso? Sim. E eu acho que entrando, então, nesse assunto, assim, sobre as trabalhadoras domésticas que estão trabalhando nesse momento de pandemia, tem um dado do Instituto Locomotiva que mostrou que ali desde o início da pandemia, 23% dos empregadores de diaristas e 39% de patrões de patrões de mensalistas relataram que iam continuar fazendo suas funcionárias trabalharem normalmente, né? E aí, nesse sentido, teve o projeto de lei da Benedita, né, da Silva, o projeto de lei 993, que busca garantir a estabilidade no emprego e determina o afastamento obrigatório remunerado das trabalhadoras que façam parte do grupo de risco, né? E também teve esse projeto de lei 2477 da Samia Bonfim, em que ela coloca que o trabalho doméstico não pode ser considerado essencial, né? E eu até ali no site da Fenatrade, Creuza, que tu participou de uma reunião com o Rodrigo Maia para discutir esse projeto de lei. Queria saber se tu pode nos comentar como é que foi, como é que está essa discussão, assim. Foi, a gente teve essa reunião, tanto estava a deputada Benedita da Silva, tinha também a deputada do PSOL, e essa discussão foi assim, entre nós tivemos a discussão antes da reunião do Rodrigo Maia, mas na hora que o presidente da Câmara veio conversar conosco, foi com muita pressa, né, porque eles têm uma agenda muito cheia, né? E aí foi muito rápida a conversa, mas o que a gente pediu é que o projeto fosse votado de urgente e urgentíssima e que a gente estava nessa discussão que o trabalho doméstico ele não pode ser considerado como essencial e que a trabalhadora doméstica seja obrigada a ir para o trabalho, né? A gente sabe que existem os casos de essencial, como é o caso das pessoas portadoras de necessidades especiais, como idosos, crianças, pessoas que não são idosas, mas têm a necessidade. Pode ser até jovem, pessoas que nascem com problema, que não andam, né, que não falam, não se locomove. Então, essas pessoas precisam, sim, de cuidados. Se a família está trabalhando, não tem pessoas para cuidar, claro que essa daí precisa, né? Mas nas outras funções, não dá para considerar esse trabalho essencial. Então, colocou essa situação, né? Onde ele colocou que ia rever o projeto e ia estar colocando em votação. Ficou de nos marcar um outro momento conosco, mas até agora nada, não marcou, né? Então, tem tido a Fenatrade, através de Luísa Batista, que é a presidenta da Fenatrade. Luísa tem feito muitas lives, eu também tenho, né? Quer dizer, nós, dos sindicatos de doméstica, em todo o país, temos participado de várias lives. Luísa, presidenta da Fenatrade, tem participado de live com ministros, com setores do Ministério Público, inclusive aquela situação dessa essencial que surgiu lá em Belém do Pará, onde houve uma audiência com o movimento de mulheres negras lá de Belém do Pará,
o SEDEMPA, e a FENATRAD participou, teve essa audiência lá com o Ministério Público sobre esse decreto lá de Belém. Então, a gente tem participado e tem discutido, e tem tentado defender que as trabalhadoras domésticas fiquem afastadas do trabalho, que não tenha prejuízo no seu salário, né? E até porque há uma discussão de que se o trabalhador ou a trabalhadora for contaminado no processo do trabalho, trabalhando, indo para o trabalho, então pode ser considerado, há uma discussão dessa, como acidente de trabalho, não é isso? Uhum. E a gente também quer estar nesse processo de ser considerado como acidente de trabalho também, porque tem muitas trabalhadoras se contaminando, né, ficando positiva, né, com essa questão aí do corona, né? Sim, e é realmente como tu tinha comentado, é uma pena que não se tenha esse dado, né, de quantos trabalhadoras e trabalhadores domésticos pegaram o Covid, né? Porque eu acho que isso Exatamente. daria uma dimensão muito forte de quanto elas estão expostas, né? Desde o transporte público ao sair de casa até ter o contato, até fazer enfim, no mercado para patroa e tudo mais, né? Lá no nosso sindicato, essa semana, porque nosso sindicato ficou fechado, desde março estava fechado, então tinha aquela questão do contrato, né, suspensão de contrato, e a gente criou um e-mail para fazer essa orientação e acompanhar a suspensão de contrato, fazer a revisão, ver se está tudo ok ou não, né? Mas a nossa preocupação é a gente estar direto com a trabalhadora, conversar com ela direto, né? E a gente começou a atender a trabalhadora presencialmente, fazendo o agendamento, e tem chegado trabalhadora doméstica no sindicato, que ela foi dispensada porque estava com os sintomas, ficaram sintomáticas, e aí foram dispensadas, né? E ela preocupada como é que ia fazer e tal, entendeu? E a gente procurando orientar, né? Então, é isso que tem acontecido. Então, essa questão dos impactos para a categoria das domésticas do Covid, acho que a gente ainda vai, a gente tem os indicadores agora, mas a gente ainda vai sentir por muito tempo, né? E vai depender bastante de como que a sociedade vai se organizar e também como que o próprio governo vai responder essas demandas. Acho que essa questão da pressão por essas leis, né, que reforçam a segurança das trabalhadoras domésticas é muito importante, mas a gente está vendo, por exemplo, o último dado que saiu agora do IBGE, que diminuiu em 21% o número das domésticas no país no primeiro semestre do ano. Isso tende a se aprofundar conforme a extensão da pandemia, né? Então, quanto mais tempo durar, e a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Maior o número de... E também quanto maior a imobilidade do governo nesse sentido, de não fazer nenhuma política pública para que essas trabalhadoras permaneçam com a renda, pior vai ser a situação dessas trabalhadoras, né? Então, eu acho que é importante, outra questão também que a Creuza levantou na fala dela, a questão das diaristas, né? Tem uma questão importante que também entrou na lei de 2015, que é a Lei das Domésticas, que ela excluiu as diaristas da categoria de domésticas, né, porque é considerado doméstico só aquela trabalhadora que trabalha mais de 2 dias na semana. Então, as diaristas, primeiro que elas tendem a ser mais contratadas em função da diminuição da renda total da população, então é mais fácil de contratar uma diarista, porque não precisa pagar a carteira, né? E elas não têm nenhuma forma de segurança no trabalho. Então, é uma situação muito, muito complicada. Eu acho que toda a sociedade deve se mobilizar para ter essa visão, né, de que a gente tem aí
montante importante de mulheres que estão totalmente desassistidas e que são uma categoria muito importante para a nossa sociedade. E daí eu acho que até a Creuza pode falar um pouco, mas tem algumas ferramentas, alguns instrumentos que devem ser reforçados, né, que é a Convenção 89 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, né, que é uma convenção muito importante para a categoria das domésticas, que acho que tem que ser reforçada nesse momento, que o Brasil ratificou e que assegura os direitos à saúde, a manutenção de condições, de boas condições de trabalho, EPIs entre outras questões, né? Mas eu acho que depois da pandemia e agora também é necessário que o governo faça políticas, primeiro nesse momento de segurança à renda dessas trabalhadoras e que os empregadores permaneçam pagando, e após esse período que faça políticas fiscais, políticas de apoio à implementação de criação de empregos nessa área dos cuidados, que é uma área tão importante para a sociedade e que gera empregos principalmente para as mulheres, né? Então, são duas questões que acho que devem ser trabalhadas aí, reforçadas socialmente. Eu acho que tu já iniciou a minha próxima pergunta, que já está indo para os finalmente, mas eu queria perguntar para vocês, assim, como vocês veem o cenário, enfim, principalmente para as trabalhadoras domésticas, depois que passávamos, vamos torcer que passe logo essa pandemia, mas como é que vocês veem que vai estar o cenário e que políticas vocês vislumbram que vai ser necessária para enfrentar o que vem por aí, sabe? A gente já pincelou, assim, várias questões, né, do que o nosso futuro já pode ser muito pior, mesmo saindo da situação de pandemia. Mas eu queria ver o que vocês acham, assim, de principais políticas que têm que ser pautadas, essas coisas. No caso, assim, a situação da doméstica nunca foi boa em época nenhuma, né? A gente sempre viveu no olho do furacão, ou seja, lutando contra as desigualdades, contra vários tipos de violências, o abuso, o assédio moral no local de trabalho, as violações nos poucos direitos, apesar dos mais de 40 anos do direito da carteira assinada, mas a grande maioria ainda continua sem registro em carteira, né? Então, a gente está mesmo na dificuldade. A gente teve essa questão da diarista, é uma questão que precariza muito a questão do trabalho doméstico, né? Porque quando fica lá na lei, a gente vinha lutando para que a questão da diarista fosse reconhecida como um vínculo empregatício, que a gente entende que tem vínculo, sim, porque quem trabalha um dia ou 2 dias na semana e leva anos, meses, anos nessa casa trabalhando, existe um vínculo, né? Porque se fosse assim, não existiria vínculo para o professor que trabalha um dia ou 2 dias em uma escola pública e na escola particular, na rede pública municipal, na rede pública estadual, 1 dia ou 2 dias e tem vínculo. Tem a questão de médicos, advogados e tal, e tem vínculo. Só que com a trabalhadora doméstica, aí ficou a brecha na Lei 150, que quem foi o relator foi o Romero Jucá, e ele deixou lá a brecha, né, no senador Romero Jucá, deixou lá a brecha para que a gente fosse prejudicada, né? É claro que na Lei 150 tem muita coisa, muitos artigos que a gente discorda, que se fosse elaborado por pessoas que tivessem uma visão social da classe trabalhadora, da população negra, não ficaria como está, né? Mas foi um avanço? Foi. Não vamos negar que a Lei 150 não foi avanço, mesmo com todas as críticas e com as falhas da lei. Nós temos aí a Convenção 189, que foi uma batalha durante o governo Lula,
para a gente ir para Genebra. Foi uma delegação de trabalhadoras domésticas para Genebra, fomos 6 trabalhadoras para acompanhar, ficamos lá 20 dias, acompanhando toda a discussão da convenção, né, onde a gente não podia votar, não podia opinar, mas a gente estava ali fazendo toda a mobilização, conversando com quem podia conversar, com quem estava à frente, né? E a gente conseguiu essa convenção, 2010, depois 2011. O Brasil ratificou, mas a gente não quer nem que o Brasil implemente, porque nós sabemos que se esse desgoverno resolver implementar a Convenção 189, vai ser para retirar o que a gente já tem. E a gente quer que essa convenção seja atualizada, ou seja, implementada, mas reparando os direitos que não estão na lei da 150. Inclusive a organização sindical, que não está na lei 150, nem cita organização sindical, né? Então é isso. E aí a gente tem passado por um processo de desmande, de retrocesso no nosso direito, como o MEI. O MEI é um problema muito sério para nós trabalhadoras domésticas, muito sério. Trabalhadora doméstica não é microempresária, e, no entanto, a orientação é que a trabalhadora doméstica seja registrada como MEI. E a gente tem feito esse trabalho de conscientizar a categoria, de conversar com a trabalhadora, não aceite MEI, porque se você aceitar ser inscrita como MEI, você não vai ter seu seguro-desemprego, você não vai ter seu FGTS, você não vai contar para a sua aposentadoria, mesmo com as deformas que aconteceram aí de deforma previdenciária, deforma trabalhista, mas a gente quer continuar a carteira assinada, contribuindo para a Previdência, mesmo sem saber quando será essa aposentadoria, mas que antes era 30 anos, eu estou aposentada hoje, graças a Deus, e a nossa luta foi por conta do direito da Previdência, né? De pagar a Previdência, de estar trabalhando e contribuindo, e os 30 anos de Previdência, né? Isso dava o direito, não todas as trabalhadoras, porque essa história de não registro em carteira e não pagamento da Previdência se alonga por os 80 anos que a gente vem, que o direito da carteira assinada são 46 anos, quase 47, né? E desde que a lei foi aprovada da carteira assinada, muitas continuaram sem carteira assinada e ainda continua até hoje, né? Mas é importante a contribuição da Previdência, é o único seguro que nós, enquanto classe trabalhadora, e trabalhadora doméstica, temos, é a questão da Previdência, né? E que a qualquer momento também a gente corre o risco dela ser privatizada e acabar esse bem para a população, né? Eu acho assim que eu já falei bastante coisas antes, né, sobre o que eu imagino que deva ser feito, mas só para resumir um pouquinho, que nesse momento me parece que tem que ser realizada uma política de manutenção da renda básica e que ela tem que ser estendida também após a pandemia. Então, a luta pela renda básica universal, cidadã, para essa a população que está sofrendo tanto com o desemprego e o aumento da pobreza, né? A gente vê que aumentou em 13%, né? O índice de desemprego no Brasil é bastante assustador e a gente não sabe quanto tempo que vai durar ainda essa pandemia. Então, nesse primeiro momento, seria essa questão. E também o fortalecimento do SUS, que é algo que a gente vem falando também, né? A gente fez um podcast sobre esse assunto e que também tem uma questão importante de diminuir a desigualdade social do país, porque o SUS atende toda a população. Então, apesar, né, de ele ter muitas falhas, a gente enxerga, né,
mas ele é um sistema importantíssimo para a manutenção da saúde do país, ele tem que ser fortalecido, tem que ser investido em mais investimentos nesse sistema. E após, então, a pandemia, fazer política de geração de emprego, e emprego nas áreas, principalmente, relacionadas ao cuidado. Algo que a Creuza Maria colocou, né? As trabalhadoras domésticas, elas não têm com quem deixar seus filhos. Então, é necessário que seja feita uma política de criação de escolas de educação infantil para cuidar dos filhos da classe trabalhadora, para que essas crianças elas tenham o direito cidadão de se manterem seguras enquanto as suas mães trabalham. Né? E então acho que tem que ter uma visão também nesse sentido de criação de emprego e como é que faz todo esse investimento público. Bom, a gente vai ter que pensar numa reforma tributária, acho que é isso que tem que ser realizado. E outra questão que eu acho, só para reiterar, né, a fala da Creuza, que tem que ser fortalecido o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Tem que ser reconhecido pelo governo, tem que ser reconhecido pela população e reconhecida, facilitado a definição de convenções coletivas de trabalho, de acordos coletivos, que esses são instrumentos importantes de manutenção dos direitos e de luta que toda a classe trabalhadora tem e teve, né, e que agora está sendo desconstruído por esses governos que estão passando, né, que estão discutindo essa questão do trabalho de uma forma tão ruim, né, sem o respeito que a classe trabalhadora deve ter. E outra questão importante que é a Convenção 90 da OIT, que trata sobre a questão do assédio moral e sexual no mercado de trabalho, que eu acho que é uma outra luta importante que não foi ratificada, é uma convenção nova de 2019, mas que deve ser uma outra luta importante de todas as categorias, mas em especial das trabalhadoras domésticas, né, já que é um emprego que está tão vulnerável a essas situações de assédio, né, e tanto sexual como assédio moral, e que isso tende a se intensificar nesse período da pandemia e após, já que a gente está vivendo uma crise econômica, né, então a gente já está vendo os números de violência doméstica aumentarem no mundo inteiro e no Brasil, né, e isso tende a, infelizmente, se não for feito nada, né, se não tiver uma pressão de combate, tende a aumentar ainda mais. E como última pergunta, assim, é uma pergunta bem assim aberta, se vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aí do nosso podcast. Creuza, tem uma mensagem? A mensagem assim, a gente anda assim tão vazia, eu ando vazia, né? Quando eu vejo tanta coisa ruim ao nosso povo, para a população, para as trabalhadoras domésticas. É por isso até que muitas pessoas têm adoecido, muitas pessoas têm morrido de infarto da época da pandemia para cá, muitas pessoas, lideranças, pessoas jovens, vindo a óbito, não só pela Covid, mas a Covid também tem matado muita gente importante para a nossa história, para a nossa luta, nosso povo, nossas famílias, mas também muita gente também tem morrido de infarto, né? Fulminante. E eu creio que a preocupação, que é as tristezas e tudo que tem acontecido, não tem nada para a gente dizer que estamos alegres ou felizes, né? A gente, quando alguém diz para a gente bom dia, e a gente diz bom dia, né? Tudo bem, mas a gente sabe que não está nada bem, não está um bom dia e não está nada bem. A força da expressão, a gente diz assim, mas sabemos que antes, durante e depois, principalmente depois da pandemia, nós não sabemos, nós não temos como visualizar o que é que pode acontecer, o que vai acontecer.
Nós estamos no processo agora de eleição municipal, né? E nós não, se eleição municipal no Brasil, eleição, de modo geral, nunca foi fácil, imagine nesse tempo de pandemia, onde vai ter que ser feito via redes sociais. Quem não tem redes sociais ou não tem acesso às redes sociais, como é que vai fazer essa campanha? Nós estamos aí lutando pelo número de participação de mulheres e de mulheres negras em espaço de poder. E eu já fui candidata várias vezes e estou vendo assim uma discussão muito boa, né, que é a participação das mulheres negras, né? Eu quero ela, né, a importância da participação dessas mulheres. E a gente vê que nesse momento não está nada fácil. E quando a gente quer mais mulheres no espaço de poder, onde a gente quer mulheres participando do processo, a gente vê as desigualdades e as dificuldades. Então, a mensagem que eu tenho para colocar, né, é que não podemos deixar de sonhar, apesar de tudo. Apesar dos pesares, a gente precisa continuar sonhando e acreditando que tem um jeito, vai ter um jeito. Vamos conseguir vencer, porque nós nunca achamos nada cordialmente. Nada nunca foi fácil para nós, mulheres, em especial as mulheres negras, as trabalhadoras domésticas. Sempre vivemos em, em desigualdade. Então, vamos continuar lutando para que a gente consiga avançar e torcendo pela mudança de mentalidade da sociedade, de poder perceber que o trabalho doméstico é trabalho importante e que ele tem um valor social muito importante para a sociedade. Então, é isso que eu queria colocar e agradecer a vocês mais uma vez, a Júlia e a companheira do Diese que participou desse debate, dizer que é muito importante a gente não desanimar e continuar na luta. E precisamos de apoio umas das outras, um dos outros. Ou seja, não podemos soltar as mãos de ninguém. A gente precisa, principalmente do nosso povo carente, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude e das mulheres. Então era isso. Obrigada. Cris, quer comentar? Bom, depois dessa fala da Creuza, bom, eu fiquei bastante emocionada, eu aprendi bastante fazendo esse programa. É sempre muito bom conversar com a Creuza e falar sobre esse assunto que é tão importante. Como a Júlia disse, acho que todo o movimento feminista e todas as mulheres feministas devem abraçar a luta das empregadas domésticas e também saber da história dessas mulheres, dessas lideranças, da Laudelina de Campos Melo, da Creuza Maria, da Luísa Batista e de tantas outras sindicalistas e lideranças sindicais que contribuem para a construção de uma dignidade maior para todas as mulheres e para os trabalhos de cuidados. A gente vive num país muito difícil para as mulheres, a participação política de mulheres no Brasil é uma das piores da América Latina e do mundo. A gente tem índices terríveis de, por exemplo, mortes de gestantes, 75% das mortes de gestantes no mundo do Brasil, é algo absurdo. Então, é uma violência contra o trabalho das mulheres, tanto remunerado quanto não remunerado, que a gente está vivendo. E por isso, eu acho que a gente tem que reconhecer essas pessoas que lutaram a vida inteira pelo trabalho que é exercido principalmente pelas mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Creuza. Muito obrigada, Ju. Eu que te agradeço, Cristina, por ter feito parte dessa discussão com você, com Júlia. Né? Muito obrigada. Sim, acho que eu vou sair dessa nossa conversa assim, pensando no pensamento com a Laudelina, assim, com essa força que ela representa, assim, de resistência, de luta e de quanto que a gente tem que reverenciar essas lideranças, essas mulheres negras que compõem essa história
tão forte do nosso Brasil e tão ignorada, né? E eu acho que é isso, né? Não pode perder a esperança, né, Creuza? E a gente botar o álcool gel na mão e não soltar a mão de ninguém. Verdade. Se fortalecer. Verdade, é verdade. Então, em nome do Economia Pra Gente, do podcast Outra Economia, eu agradeço vocês duas, mais uma vez, por essa contribuição e, enfim, por a gente estar aqui discutindo esse tema que é tão relevante no contexto do Brasil. Sempre foi sempre deveria ser um tema extremamente debatido no contexto brasileiro, por ser um trabalho que constitui fortemente a nossa sociedade e a nossa economia brasileira, né? A economia de tantas famílias gestionadas por mulheres. E então a gente espera sempre aí fomentar esse debate e estar junto na luta. E é isso, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Outra Economia faz parte de uma rede de podcast chamada Colmeia, do jornal Sul 21. Dentro do Colmeia, você pode acessar outros podcasts que abordam temas como feminismo, arte, política, cultura. É só acessar lá, colmeia.sul21.com.br. Até a próxima!